Eu achei justo vir comentar com vocês sobre a minha história de amor com Yamada, ou My Love Story with Yamada. Eu decidi que era ótimo vir comentar porque o último vídeo deu muito certo, que foi sobre Romantic Killer, e eu estava enrolando pra trazer esse anime em específico, né, do Yamada e da Akane. Eu vou falar assim, gente, porque o nome é muito grande, mas eu trouxe. E foi bom porque eu também aproveitei pra rever, foi muito divertido. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no meu canal. Estou crescendo finalmente depois de, e muitos tempos de preguiça e desistência. Então, por favor, se inscreve, comenta, deixa o seu like, tá bom? Então, vamos lá falar sobre romance mais uma vez. A introdução do anime já é logo de cara o namorado da Akane, ou ex-namorado, a gente já adiciona aí, falando que ele traiu ela num jogo. ごめん、茜。俺、好きな子できた。 Que ótimo jeito, né, gente, de começar um encontrinho com a sua namorada. E é isso, gente. Joguem com seus namorados, eles vão encontrar uma namoradinha e pé na sua bunda. Só que é assim pra você conhecer talvez o amor da sua vida. Logo de começo a gente já é lançado que a Akane, ela foi traída pelo namorado num jogo que ela estava acostumada a jogar com o mesmo namorado. E ele conheceu uma garota pelo jogo e eles começaram a namorar enquanto ele namorava a Akane. Quando ele conta isso pra ela, eles foram se encontrar, um encontro normal, né, de casal e tal. Ela já esperava que fosse acontecer alguma coisa. E ele conta pra ela. E ela começa a unir as peças, apesar dela ficar em silêncio, ela não discute com ele nem nada. Ela une as peças de que isso justificava porque ele andava tão frio. Ele andava muito distante dela. Aparentemente, pra conhecer o amor da nossa vida, a gente precisa tomar uma gaia num jogo. Que ironicamente vai te unir ao seu futuro namorado. Gente, ai, que anime mais saboroso. A Akane entra nesse mesmo jogo que ela costumava jogar com o namorado dela, o Forest of Savior, né? Foz, vamos abreviar pra eu não ficar falando o tempo todo que a minha língua vai enrolar. Mas ela entra nesse jogo, acho que como uma tentativa de se reconectar com o ex dela, sabe? Porque, gente, foi uma coisa atrás da outra. E ela conhece o Yamada, que ele é meio que um mago, se eu não me engano, um elfo, sabe? Ele é alguma coisa assim. Em algum momento, ela acha de bom tom desabafar com um desconhecido sobre o namorado dela ter traído ela. E o Yamada, adiantando um pouco do processo do vídeo, o Yamada, ele é muito não sei lidar com o sentimento dos outros. Só que ele não é bom em se expressar. E acabou que ele e a Akane se desentendeu. Na verdade, a Akane se desentendeu sozinha, porque ele não respondeu muito. E ela mandou um monte de textos pra ele, falando que ele era insensível, e que ela nunca mais ia falar sobre isso, não sei o que ela tá saindo do jogo. E assim é o primeiro encontrinho dela com o Yamada também. Eles discutem. Mas vamos entender, ela tava muito frágil. Eu acho que eu consegui entender. Então eu não acho que ela seja o tipo de personagem, estou dramatizando, mas ela literalmente foi traída, galera. Quando você tá, assim, muito sentimental, você desabafa até com um cachorro, se ele parar na sua frente, você começa a chorar, fazer o quê? Dentro do jogo, antes dela sair, depois de discutir com a Yamada, ela descobre que o Foz vai fazer um evento ali com os jogadores, e vai rolar aquelas coisas de dar uns tickets pra eles conseguirem coisas dentro do jogo se chegarem em determinado horário, essas coisas, e vão conhecer os jogadores de Foz. A Akane vai pra lá, achando de bom tom, né, outra vez. Nossa, você tem que perdoar muito essas primeiras coisas que ela faz, gente. O desespero é complicado. E ela quer ir, não porque ela gosta do jogo, ela se apegou ao jogo, não. Ela quer ir porque o ex vai estar com a namorada lá. E é por isso que ela se endivida toda com roupa. Ela ganha massagens, ela paga, né, pra fazer massagem, corta o cabelo, faz uma maquiagem legal, compra não sei o que. Ela, inclusive, fala que ela tá sem emprego e ela gasta com tudo isso pra ela encontrar o ex com a namorada e fazer ele se arrepender de ter largado ela. Ele sabe que ela é bonita, mas ele não quis ela. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. E a gente já sabe, né, que claro que vai dar errado. Por que que dá errado, né, você me pergunta? Ele simplesmente não vê a Akane. Ela grita por ele, gente. Ela chama ele, assim, num tomzinho um pouco mais alto. Não é berrar também, mas ela chama ele num tomzinho mais alto. E ele não vê. Ele tá muito ocupado com a namoradinha beijoqueira dele. Ele não quer saber da Akane, nem quanto ela gastou pra se produzir. E ela esbarra no Yamada fisicamente agora, não é mais o mago. E cai no chão de 4. Mais um pouco pra ser humilhada, assim, desistir do processo realmente.
é pedir, né? Porque, meu Deus, o Yamada, apesar de ele ser muito desinteressado, como eu disse, isso é algo muito ressaltado durante o anime, ele é educado, é um cavalheiro, gente, ele é um gentleman. E é só isso, ele pergunta se ela tá bem, e ele tá indo embora. Quando Takuma, que é o ex-namorado da Akane, nota o Yamada. E aí você descobre que ele é fã do Yamada. Estão sentindo as coisas irem pra um lugar? Pois é. O que acontece é que a Akane acha de ótimo tom, novamente, ela falar que ela tá namorando com o Yamada, porque o cara é muito fã do Yamada, né? O Yamada grava gameplays, ele jogando FPS, se eu não me engano, né? A Akane fala, olha, ele é meu namorado. E o Yamada fica tipo, não. E a Akane suborna ele com um bilhete de um item muito raro que o Yamada está precisando no jogo, que ela ganhou por chegar cedo. E depois de subornar ele, que ele fala, nossa, você tem certeza que quer me dar isso? Ela fala, sim, você só tem que falar que você é meu namorado. E aí, em menos de 2 segundos, ele fala, eu sou namorado dela. E a Akane leva o Yamada, eu acho que ela não sabia ainda que ele era menor de idade, né? Que eles têm 3 anos de diferença. Ele tem 17 ou é 18 e ela tem 20. Ele já tava terminando a escola, né? Ela bebe muito, ele fica falando assim, não, estou pedindo coca, enquanto sai chorando, falando do seu namorado, eu não estou nem aí. Ela fala, não, pode pedir. E ele pede coca. Tem uma hora que ela começa a resmungar porque ele realmente não se importa com ela. Ela fica contando sobre o namorado, como ela foi traída novamente, repetindo o mesmo processo. E o Yamada escuta. Tem uma hora que ela tá bem tantanja das ideias depois de tanto que ela bebeu. Ela vai pro banheiro e quando ela volta o Yamada não tá mais na mesa, ele foi embora. E quando ela já tá, tipo, se preparando, né, pra sofrer um pouquinho mais, só que sozinha, o Yamada volta com um band-aid na mão. E ele abaixa e coloca o band-aid no pé dela, porque quando ela caiu, ela machucou o pé. E ele falou que ele tava preocupado porque ele tava vendo o sangue saindo e ela não tinha coberto o machucado. Depois desse ato de cavalheirismo, ó, a Akane desmaia de bêbada. Eu acho muito estranho, não sei se é exagero, mas os coreanos, japoneses, assim, pelas coisas que eu assisto, mas eu acho que não é verdade. Eu acho que é só pra, né, dar um adendo, assim, nas coisas que a gente faz. Mas eles bebem muito, né? E o Yamada não sabe onde é a casa dela, ele não vai deixar uma mulher sozinha ali, desmaiada, bêbada. Então ele leva ela pra casa. No outro dia ela acorda faltando roupa nela. Ela não tá pelada, mas ela também não está completamente vestida como ela estava no dia anterior. Quando ela levanta, ela vê o Yamada sentado na mesa dele, jogando, falando com alguém em ligação. O Yamada percebe que ela tá acordada, ele para, vem falar com ela, ela cai da cama desesperada e ela presume que eles dormiram juntos. E ele fala, é isso que parece? Ela... Watashi masaka. Masaka Ichiya no Ayamachi wo? そう見えます。 Mas não foi isso, ela só vomitou na roupa dela, ele tirou. E é assim que fica a introdução deles. Que jeito magnífico de conhecer a sua namorada, gente. Incrível! Como eu sempre gosto de ressaltar aqui, eu não gosto de assistir animes de personagens vitimistas. Eu gosto de assistir animes que estão mais próximos da realidade. Mas eu não digo muito de próximos da realidade, porque se a gente quisesse ver uma coisa real, a gente vivia e fazia acontecer aqui a coisa real, né? Mas eu digo de pessoas agindo como seres humanos mesmo, reações parecidas, né? E não uma coisa de, eu vou me agachar no chão agora e chorar. E nisso, eu trago uma personagem um pouco menos da Anzu, sabe? O jeitinho da Anzu, mas uma personagem mais humana e mais romântica, que é a Akane. A Akane, ela é muito humana, porque ela faz o que a gente faz quando a gente começa a gostar de alguém, se interessar por alguém, que é o quê, gente? A gente começa a se interessar pelos gostos da pessoa. Se a pessoa fala que ela gosta de uma música que você vai passar a ouvir, ver se você gosta. Se ela gosta de jogar, não sei o que, você vai, talvez, ver se você gosta também. E talvez você vicie, talvez você não goste tanto, mas só pra conseguir passar um tempinho, né, junto. E a amiga da Akane comenta que a Akane, inclusive é uma falha da Akane, mas eu acho muito importante mencionar, que ela tem feito parte da vida dela, os gostos dela, sabe? A vida dela, os interesses do namorado dela. E é bem decepcionante, convenhamos, né? Porque depois que termina, você vê, ela fica muito desesperada, pisando em ovos até ela entrar de novo na rotina dela. E ironicamente, o jogo que ela achou que ela ia se interessar só por causa do namorado, quando eles terminam, é o jogo que dá suporte pra ela e é o jogo que coloca a vida dela no eixo de novo. Eu acho isso muito interessante. É uma forma muito humana da gente ver a Akane, que é isso, né?
é a gente ver que ela é gente como a gente. Diferente da Anzu, que também é muito gente como a gente, a Anzu, ela é mais... Ui, eu não vou fazer nada, não sei o quê. Mas ela acaba fazendo, né? Mas a Akane não. A Akane, ela já... eu vou fazer sim, por que não? A Akane encontra o Yamada outra vez numa estação de trem, quando eles estão... Ele tá voltando da escola, ela tá voltando da faculdade. Tá chovendo muito, ele dá o guarda-chuva dele pra ela. Depois de entregar o colar dela, né? Lembra que eu falei que ele quebrou o colar dela? Ele quebrou sem querer. Ele devolveu, a Akane ficou super chateada, assim, não com ele, mas com o fato de... A única lembrança que ela tinha do namorado quebrou. Eu acho que isso fica muito legal, nessa coisa de, algo que ele deu quebrou, quer dizer que o ciclo terminou, gente. E foi terminado pelo futuro dela, né? Mas ele dá o guarda-chuva, ela usa o guarda-chuva meio que rejeitando, mas ele manda ela ficar, ele fala que não precisa devolver, como se não quisesse comprometer com a ideia de vê-la de novo. Mas bêbada, eu acho isso bem imprudente, eu vendo com os meus olhos de agora, comparado com a minha eu de 14, 15 anos, a Akane vai levar o guarda-chuva dele com a Momo, a amiga dela. Mas eu acho que já tava bem tarde, então ele tava dormindo, ele sai, ela entrega o guarda-chuva, ele fala, falei que você não precisava devolver. Ela pede desculpa, porque depois a Momo gruda nele, dá um abraço nele e fala, ai, isso o quê? Você é muito lindo. Gente, eu achei um absurdo vendo atualmente. Mas ok, né? Não foi feito nada demais. Quando a Akane tá indo embora, ela dá um sorrisinho pra ele, pede desculpa pelo incômodo. Ele dá uma amolecida com ela pela primeira vez. Ele fala assim que ele espera que ela entre no jogo, pra ela tirar um tempinho pra ela entrar no jogo, porque a Princesa Lápis Lazuli, que é uma das personagens do jogo de Foz, quer ver ela, quer saber se ela tá bem, porque ela tá preocupada, porque da última vez a Akane encontrou a Princesa Lápis Lazuli e ela tava, né, daquele jeito quando ela tinha terminado, e a Akane fala que vai entrar assim, dá outro sorriso pra ele fica todo bobo, gente, temos o encontro de Foz. A Princesa Lápis Lazuli vai se encontrar com os outros membros do clã deles, isso eu lembrei o nome. E a Akane é a única que não conhece o pessoal do clã. Ela vai ser a única nova ali, o que é um pouco meio ruim, né? Um pouco meio ruim é foda, mas é meio ruim. Mas ela vai, ela quer conhecer. Ela, inclusive, acredita que a Princesa Lápis Lazuli é uma mulher, mas, gente... Spoiler, é um homem. E quando ela vai pro encontro, ela presume que a Princesa Lápis Lazuli é namorada do Yamada, porque durante uma vez que ela entrou, assim, enquanto ela tava jogando durante o jogo, ela viu o Yamada e a Princesa Lápis Lazuli conversando de um jeito que dava a entender que eles eram namorados, mas não são. Eles são muito amigos. Ela conhece o Eita um pouco antes dela se encontrar com todo mundo. Ela tava perdida, ela achou que o Eita era um cara mal intencionado, porque uma vez ela foi num encontro, e o cara ficou enchendo o saco dela a respeito do jogo, não sei o que, ele nem sabia se jogava no celular, se era no PC, ele tava pouco se fudendo. Mas ela achou que era um cara mal intencionado, acabou que ela descobriu que ele era ali do clã. Porque ele começou a falar, gente, que nem um nerd fala de algo que gosta muito. Que nem a gente conversa aqui, sabe? Dá detalhes e detalhes que uma pessoa comum assistindo assim não daria. Ela conhece o Eita, que era o de antes, a irmã do Eita, que é a Runa, vê de novo, na verdade, o Yamada, e tem o vovô, que eu vou chamar ele de vovô algodão doce. Porque ele é uma bolinha de pelo muito pequena no joguinho, mas ele é um amor de pessoa, gente. Eu acho que são só eles que tem no clã, por enquanto, tá? Se preparem. Gente, vocês me perdoam se eu estiver pronunciando errado, tá? Porque realmente... Mas a Runa, ela não gosta muito da Akane, porque a Akane parece ser uma ameaça pra ela e não mais alguém pro clã. Ela é mais do tipo, eu gosto das coisas como elas estão e eu vou fazer de tudo pra te tirar daqui. E é o que acontece, né? Ela constrange a Akane durante o processo ali. A Akane acaba ficando envergonhada com algo que ela diz sobre você é namorado do Yamada? E dá pra ver que ela fica bem constrangida, ela quebra um copo. O vovô algodão doce fica, tipo, muito preocupado com a Akane. A Akane vira de costas pro Yamada porque ele vem ajudar ela, pega na mão dela pra afastar, assim, do carro que ela ia pegando, né? Pra ajudar a recolher. E ela fica muito constrangida. É algo meio bobo, assim, digamos, né? O Yamada, ele interpreta errado, como se ela não tivesse gostado ali da presença dele, como se ele estivesse atrapalhando, e ele finge que tem uma ligação pra ele atender. O Eita, depois de conferir se a Akane tá bem, ele sai atrás e fala, caralho, você realmente não entende mesmo de mulher. E ele cita muito, no mangá, inclusive, que o Yamada é um virgem. Não, o Yamada, ele não entende de mulher. Será que eu preciso mencionar o capítulo? Mas assim, eu acho que as pessoas exaltam muito o capítulo 69,
mas esquecem que tem capítulos muito mais calientes. Eu, pelo menos, acho que depois que eles criam essa intimidade toda, gente, é prensada na parede, beijo aqui, beijo ali, puxão de cabelo, montado no... Gente, eu recomendo vocês verem o mangá, acho que eu nem precisava falar sobre isso, né? Nisso, a Akane vai embora com o Yamada, porque é o mesmo caminho, eles moram muito perto, isso é mostrado já desde o começo. E conversando, conversa lá, conversa vem, o Yamada fala que ele vai passar numa loja de conveniência, ele passa, ele compra a janta dele. E o que esse menino come? O Yamada come pudim de janta. E a Akane fala assim, ó, no meu turno você não vai comer essa porcaria. Ela fala, não, espera aí um pouquinho, rapidinho, uns 10 minutinhos eu volto. E ela volta com um monte de marmita. Ela pede desculpa porque ela não tá muito bem das pernas. Ela dá umas marmitinhas pra ele com coisas que ela preparou pra ela mesma. Ela divide, fala assim, olha, você come aqui, tá muito bonzinho, tá um pouco mais pobre, mas come sim, é pro seu bem. E o pudim você só come depois de comer a comida de gente normal, tá bom? Ele fala, tá bom. E eu acho muito bonitinho no processo que ele realmente espera ela. Ele chega a dormir no banco esperando ela. Mas ele espera. Lembra que eu disse que a Runa não gostou muito da Akane? Aqui a gente vai trazer que a Runa decidiu realmente dar um fim na Akane por meios melhores, um pouco menos piores. E ela marcou um encontro com a Akane enquanto ela estava conversando ali com o Yamada, né? A Akane conversando com o Yamada. O Yamada, ele estranha esse convite repentino da Runa de chamar a Akane pra sair, porque no dia que ela combina de sair com a Akane, é o dia que ela tem tutoria com o Yamada. Mas ele não diz nada, ele fala, não, pode ser só um engano, mas não era um engano, né? A Akane encontra um cara, na verdade, no lugar da Runa. A Runa mentiu pra ele, falando que ele ia encontrar com a Princesa Lápis Lazuli. Vai um desconhecido lá encontrar com a Akane. Acontece um negócio, assim, muito chato, né? Do cara, ele é muito, muito fã, bem fanático, assim, bem esquisito, bem... Tem o termo nerd e o nerdola. Ele é nerdola. E ele vai atrás da Akane no banheiro. Ela machuca a perna porque ela bateu no vaso. E quando o Yamada, assim, ele tava ali com a Runa, ele vê que a Akane tá ligando pra Runa, a Runa não tá atendendo. Ele fala assim, ué, você não tinha um encontro com a Akane hoje? A Runa faz a desentendida. O Yamada conta pro Eita da situação, o Eita, o irmão da Runa. Eles vão atrás, ele mega preocupado, gente, eles vão atrás da Akane pra ver o que aconteceu, se ela tava bem. Quando eles chegam, a Akane tá com a perna enfaixada. O Yamada está correndo na direção da Akane, só que o Eita... Não foi o Eita, foi o vovô, algodão doce, correu atrás da Akane primeiro, e a Yamada engole em seco a vontade de chamar a Akane. Depois ele vai conferir se tá tudo bem, ela explica o que aconteceu. E assim, gente, a Runa acaba tomando uma bronca enorme do Eita. A Akane livra ela de ouvir essa bronca inteira. A Runa chora, pede desculpas, ela explica, né, o que aconteceu, por que ela fez isso. Ela é uma criança, né? Então, a reação da Akane, inclusive, eu adoro isso. Pessoas que agem de acordo com a idade, assim, dos personagens, né? Porque a gente vê muito personagem de 20, 30 anos agindo como uma pessoa de 10 anos agiria. Uma pessoa de 14 tem mais jeito. Ela explica que ela não queria atrapalhar nada da Runa, ela entende os ciúmes da Runa, mas ela diz que ela queria entrar, que esse encontro delas duas que ela tinha aceitado ir é porque ela queria a aprovação da Runa, ela queria pedir pra entrar no grupo de amigos dela. E é assim que a Runa e a Akane se tornam amigas. E ela começa a perceber que o Yamada e a Akane têm uma coisinha. Eu acho que ninguém precisa ser muito inteligente pra perceber isso, mas ela percebe. E quando o notebook da Akane quebra, ele pifa enquanto eles estão jogando, o Yamada vai consertar, a Runa leva assim, sem avisar, né, pra Akane e tal. E durante ali o concerto que ele tá fazendo, eles estão interagindo, eles estão mais próximos. E quando isso acontece, ali a Runa vai, tira uma fotinho deles, manda pro Eita, e o Eita fala, não, faz alguma coisa acontecer, alguma coisa romântica. E ela fala assim, como assim uma coisa romântica? E ele faz uma coisa nível comédia romântica, sabe? Filme. E ela começa a perguntar pra Akane se ela vai tomar banho, se o Yamada vai tomar banho. Ela começa a fazer querendo fazer esses pequenos encontrões, né? Acaba que tudo que ela tenta dar errado, ela empurra a Akane na direção do Yamada, depois ela perder a paciência, a Akane cai perto do Yamada, ela se irrita com a Runa e ela tem um cabelão grande, ela vai lá e faz assim, bate no olho do Yamada, machuca ele. E a Akane, gente do céu, ela realmente subestimou esse menino. Ela fica bem pertinho dele, cara a cara assim, e acha que tudo bem. E ele fica muito nervoso, ele fica constrangido.
E ele fala, não, tá tudo bem. Se ela dá uma machucada, ela fala, não, deixa eu olhar. E ela quer ver, ele afasta ela assim, fala, não, tudo bem. A gente precisa de outras peças pra arrumar o seu notebook. Ele mega nervoso assim, e ele vai e sai da casa dela muito rápido. Então acaba que todo esse movimento que a Runa fez pra Akane e o Yamada entrarem num clima de romance não foi da forma que ela queria, mas foi melhor ainda, foi natural. Nem precisou de muito, só uma empurradinha. Quando o Yamada volta, né, pra consertar o notebook dela depois de ter comprado uns negócios pra ele conseguir mexer, a Akane tá dormindo com a Runa, ela já tinha almoçado e foi um sono pós-almoço, todo mundo sabe, todo mundo sente um sono indescritível, né, depois de comer e tal. E ela prendeu o cabelo, ela prometeu que ia prender o cabelo antes dele sair, né? E ele, encantado com ela, assim, depois ela tinha deixado um pratinho pra ele, né, com o nome dele, tudo prontinho ali pra ele trabalhar, mas ele estava encantado demais com ela dormindo. E ele tira a presilhinha que tava prendendo o cabelo dela, o cabelo solto, assim, ele fica muito grudado nela, fascinado. Só que é claro, é óbvio que o ex apareceu. Mas a Akane continuou dormindo e a Yamada foi lá, né? Ele atendeu, o ex ainda tomou um susto. Assim, se você é o ex da pessoa e você vê um cara saindo do quarto dessa pessoa, você vai presumir o quê? Mesmo assim, ele insiste em entregar umas tapueras. A gente vê que ela tinha costume também de dar comida, assim, pra ele, porque ele não cozinhava. Gente, homem conversado! O Yamada eu até entendo, mas um adulto já? Eu passando pano só porque é o Yamada. Mas, gente, é isso, ele devolve as tapueras. Foi aquela coisa de, minha ex tá superando, eu vou ver ela. Que ótimo, ó, maravilhoso. O Yamada não deixa ele ver a Akane. Ele pega as tapueras, ele vai entrando. O ex pede pra ele não falar pra Akane que ele foi lá. O Yamada cumpre a promessa porque a Akane ouviu tudo atrás da porta. Mas o Yamada mentiu mesmo assim, mesmo sabendo que ela sabia. Ele manteve a palavra dele. Vemos que este homem é confiável, tá bom? A Akane dá uma risadinha, chama ele de bobo, pega assim. E a gente vê que ela já não tá mais nem aí com o ex. O negócio dela agora é o nerd gostoso. Ela tá começando a entrar no caminho correto. O notebook da Akane, para ser consertado, precisou de peças novas, né? Outros tipos de peça para aguentar, para suportar o foz. Mas a gente sabe que jogo, ele vai atualizando, vai ficando muito mais pesado, né? Principalmente quando é jogo online. Então, em compensação, ela queria pagar o Eita, ela já arrumou emprego, tá? Vale ressaltar isso, ela já arrumou emprego, porque ele deu umas peças usadas. E ela ficou, assim, meio que se sentindo em dívida, queria pagar ali. Ela vai pra um evento da escola Tousei, pra escola do Yamada, ela vai pra um evento de lá. E o Eita fala assim, olha, então você paga pra gente em comida. E ela fala, tá bom. Ela foi mais ali com um grupinho, e Yamada, como ele estuda na escola, ele tava ajudando, né, a preparar o evento, a ajudar ali a tocar o negócio. E um monte de meninas começam a cair em cima da Akane com o Yamada, achando que eles namoram, e o professor vê eles e bate assim nas costas dele, e a Akane fica, pelo amor de Deus, reage, e fala, nossa, não sabia que você gostava de mulheres mais velhas, e não sei o que. Enche os ouvidos do menino, e ele não nega em momento algum. Eu acho muito engraçado isso, né? Não nega em momento algum. A Akane, em algum momento assim, as meninas lotam tanto ela que ela começa a correr com o Yamada. Quando eles descansam em um lugar longe dessas meninas, chega o Eita e o vovô Algodão Doce, né, o tio Algodão Doce. Eles simplesmente fazem uma brincadeira, o Eita em específico. Já que tá todo mundo achando que você está namorando, por que vocês não começam a namorar? E o Yamada entra na brincadeira, que ele não sabia que era brincadeira. A gente descobre isso mais pra frente. E ele fala assim, verdade, por que não? E a Akane fica sem chão, gente. O menino não tá acostumado a brincar com ela, de repente ele tá todo engraçadinho. Que brincadeiras são essas? Que piadas são essas que vocês andam fazendo? E a piadinha machucou o coração da Akane, né? Ela ficou... Na verdade, não machucou, ela ficou tímida. O que eu acho muito interessante. Ela fica tímida, ela não fica brava. Ela não faz um escândalo, ela só sai de perto, assim. O Eita ia atrás dela, pedindo desculpa, porque ela falou assim, nossa, vocês não façam essa brincadeira, isso não tem graça. Porque ela já tá mexida com o Yamada. E o Yamada... O Eita ia correndo atrás da Akane, o Yamada corre mais rápido e alcança. E eles ficam nessa de ficar correndo atrás um do outro, assim, durante um bom tempo. Quando ele encontra ela, as meninas chegam de novo. A gente conhece uma personagem que vai dar uma viradinha de chave, assim, algumas coisas, mas ela não é muito importante assim.
Eles param pra conversar no alto de uma escada, assim, pro terraço. E quando eles conversam, acontece uma coisa muito interessante. O Yamada tenta entender o porquê que ela reagiu desse jeito. Ele achou que ela tinha ficado brava. Ela disse que não ficou brava, ela ficou tímida, ela falou que ela ficou com vergonha. E ela disse pra ele não fazer mais brincadeiras assim. Ele disse que tudo bem, que achou que ela não tinha gostado. Ele já tava com outra ideia. Dá pra gente ver que ele entende pouco mesmo, né, as mulheres. E, gente, depois a Akane pergunta assim... Mas e se eu tivesse entrado na brincadeira e falado, tá, Yamada, vamos namorar? O Yamada diz que pra ele seria uma honra. Ai, もしそうならそれはすごく光栄なことだと思います。ただ俺みたいなつまんないやつに茜さんみたいな人は高嶺の花なのであんまり考えたことはなかった。 delícia, sério. Eu quero palmas! E depois disso, né, que a gente teve essa escancaração de sentimentos do Yamada pra Akane, a gente passa para um próximo evento. A Akane fica doente. Ela tinha se encontrado com o Yamada, ela já tinha dado sinais de que ela estava ficando doente, né? Ela dobra o turno dela, não por querer, mas porque precisaram dela, como ela é iniciante no emprego, ela não pode simplesmente falar que não. Então ela dobra o turno dela estando doente, tava já adoecendo, né? E quando chega a noite, a Akane vai preparar uma comida pra ela comer porque ela tá muito fraca, ela tá com febre, né? E ela liga pra Momo desesperada, caída no chão, assim. Ela mesma deitou no chão, tá, gente? Ela não chegou a cair mesmo. A Momo não atende e a Akane acaba precisando se virar sozinha. Ela tenta ali por um tempo se virar, mas ela pensa, nossa, eu vou comprar uma comida porque não tinha comida pra ela comer e tava muito ruim dela comer, então ela ia comprar algo específico. A Akane passa mal ali, buscando as bicicletas ali pra ela ir, né, pro lugar. E o Yamada, preocupado com a Akane, desde quando ele tava com a Runa dando tutoria pra ela e tal, ele já tava preocupado com a Akane. A Akane tinha falado que ela não ia jogar naquele dia porque ela tava muito, muito mal. Ele passa na volta pra casa dele, na casa da Akane, encontra ela desmaiada no meio das bicicletas, pega ela no colo, leva ela pra casa. O Yamada leva a Akane pro hospital depois de um tempinho. Pergunta onde que tá os documentos dela. Ele pega, leva ela pro hospital porque ela estava realmente com muita febre. Já não tava falando nada com nada, tava bem ruim mesmo. Ele fica muito preocupado de deixar ela sozinha, então ele fica com ela o resto da noite. Gente, eu acho isso muito fofo. Mas ele cuida dela, né? Ele comprou iogurte pra ela. Se eu não me engano, tinha comprado no caminho. Mas ele comprou iogurte pra ela conseguir comer direito, né? Por causa da garganta que tava doendo. É algo mais molinho pra ela conseguir engolir. Ela abriu, depois de se desesperar, ela abriu a janela do quarto dela, deixou o vento entrar. O Yamada, inclusive, tava dormindo do lado dela, só que ele tava na cama, sentado do lado, e a Akane tava dormindo na cama dela, né? E a gente viu que ele tava segurando um livrinho, que ele tava lendo ali pra matar o tempo. E esse livro desencadeia uma conversa sobre amar, não amar, você rejeitar e ser rejeitado. E a Akane, ela fala assim, nossa, você deve rejeitar muitas pessoas, né? Eu tava lendo também pra me ajudar, porque eu fui rejeitada pelo meu namorado. Mas assim, ela não se vitimiza em momento algum e nem descredibiliza ele, apesar dele ser bonito, dele realmente rejeitar muitas pessoas. Ela vê pelo lado dele de que, também não é muito legal você rejeitar, né? Não deve ser muito legal. E aí a gente tem um flash dele criança, sendo um pouco sem jeito com uma menina. Enquanto vai passando, a Akane vai falando, não... É que eu prefiro ser lembrada sorrindo do que chorando. E é muito legal esse tipo de conversa que eles têm. Enquanto eles estavam conversando, a Akane começa a sentir cãibra na perna. O Yamada sobe em cima da cama pra ajudar ela a esticar a perna, porque ela não tava querendo esticar. Ele estica a força e tem aquela cena deliciosa dele desviando dos pés dela, assim, e tal. E ele estica a perna dela, a cãibra passa, mas quando passa, eles estão rindo de alguma coisa que eles conversaram, né? Depois você fala, passou a cãibra, né? E eles dão risadinha juntos, e ele para por um momento, e ele fica analisando a Akane. Ele fica muito encantado com a Akane, e outra vez essas cenas vão se repetindo, né? A gente já viu antes dele soltando o cabelo dela, e agora com isso... Ele fica muito encantado, ela fica sem jeito, ele se aproxima pra pegar alguma coisa, ela achou que era pra beijar ela. Ela vai pra trás com tudo, ó, a menina destrambelhada, ela bate a cabeça e ele só tava pegando a colherzinha do iogurte que ela deixou cair na cama. E ela fica falando, não, eu não desviei, tá, eu não desviei, pra ele não entender errado, tipo, que se fosse alguma coisa assim que ela não tinha. E ele, Aí ele começa a rir, depois de falar, entendi.
a gente já vê que ele está... Passado mais um pouco de tempo depois dessas situações, a Akane entende que ela realmente estava afim do Yamada. Primeiro ela conversa com a Momo, depois ela conversa com o Eita. E ela explica que ela estava, assim, apaixonada por ele, ela quer conversar com o Eita, né? Eles se encontram, assim, no lugar que ele trabalhava. Ela pede pra conversar com ele, o Eita achou que até que ela ia se declarar pra ele, mas não, e ele conta sim pro Akito, né, que é o Yamada, mas ele chama de Akito porque Yamada é sobrenome. Mas ele fala, não, conta sim pro Yamada, só que seja muito objetiva, e o Eita já tinha mencionado isso antes, que a Akane é muito boa, potencialmente, assim, pro Yamada, porque ela é muito objetiva, ela não deixa ele criando suposições. Ela é mais clara, ela é mais óbvia com as reações dela, o jeito que ela fala, e ela vai contar pra ele, só que acontece um imprevisto, gente, como sempre, né, deixando pros últimos episódios. Quando ela vai, ele tava ocupado, né, ele tava saindo pra ir estudar pro vestibular, e ele tava saindo, mas apesar de ele estar bem ocupado, ele puxa a Akane pra dentro de casa, assim, pela porta, e prensa ela com a porta, assim, nossa, meu Deus. Ele inconscientemente ou conscientemente, os falsos inocentes são os piores. Puxa ela, ele vai conversando, ele tira a camisa na frente dela, pra eles é um grande mousse, pra gente nem tanto, né, gente, nós brasileiros. Ele fala assim, não, é que eu tô meio sem tempo, mas a gente pode ir conversando até eu ir pra estação. E ela tenta falar, mas não dá certo. E fica por isso mesmo. Ele volta, né, depois de se despedir dela, fala, então tá bom, né, a gente conversa outro dia. E ele fica curioso pra saber sobre o que ela quer falar. E é por isso que ele fala assim, então quando eu chegar do cursinho, eu posso te ligar? E ela fala que, ele pode ligar, que ela vai esperar. Só que isso dá errado, porque justamente no dia... Lembra que eu falei que a gente conhece uma personagem que... Ela não é muito importante, mas ela é importante de alguma forma. Ela se confessa pro Yamada nos termos deles ali do anime, mas ela fala que gosta do Yamada, que ela sempre gostou dele. Ele só escuta ela falando que ela gostava muito dele e não sei o que, e é assim. Acabou o tempo, cortamos pra Akane, a Akane recebe a mensagem do Yamada que ele não ia poder ligar pra ela porque tinha acontecido um imprevisto. Ela entende, ela fica meio, tá bom, mas... Ela entende. E no outro dia, o Yamada tava bem abalado e ele... Abalado? Gente! O Yamada abalado, ele vai encontrar, né, a Akane no trabalho dela. Ele já tinha esperado ela uma vez, porque ela tinha pedido, mas dessa vez ele ficou porque ele quis, esperando o turno dela acabar, do lado de fora do trabalho. Só que ela troca de lugar, assim, com uma das colegas de trabalho dela. Ela fica limpando lá fora, trocando as coisinhas. E ela percebe que o Yamada tá desanimado. Só que, como eu disse pra vocês, ele é muito fechado. Então não dá pra perceber, né? Só que ela percebe essa mudança dele, apesar dele estar do mesmo jeito. E ele diz que, ele tá assim por causa do cansaço de estudando. Só que ele mente, né, assim, por cima. E ela dá um jeito de aconselhar ele, ela reconforta ele. E nisso ela fala, olha, eu comprei um negócio novo no Foz. Ele fala, o quê? Ela pede a mãozinha dele e desenha bem aqui assim na mão dele a espadinha que ela tinha comprado. Só que ela, como lembretezinho dela, faz a bonequinha dela, a personagem que ela usa, na mão dele segurando a espadinha. E fica muito bonitinho. E nesse mesmo dia à noite, ele se sente pronto, ele vai encontrar a garota que... falou que gostava dele, assim, muito em cima da hora. Ela fala mais abertamente que ela gostava dele desde o ensino médio. O primeiro ano do ensino médio, isso. Que ela tava de olho nele desde então, só que ela não sabia como se aproximar dele, porque ele era desse jeitinho dele, mas ela sempre admirou ele, ela sempre assistiu ele gravando, né? Tanto que ela começou a jogar a Foz junto com o pessoal por causa dele. E ela explica que ama muito ele, que ninguém nunca vai amar ele como ela ama, mas ela fala de um jeito pacífico, né? Ele rejeita ela, fala assim, muito obrigada, ele aprende a rejeitar alguém sem parecer um pouco ríspido, mas ele rejeita a menina, e quando ele tá indo embora, ela vê um desenho na mão dele, que a Akane fez, e ela olha e fala, essa é a pessoa que você ama, né? Lembra que eu falei que ela jogou Foz junto com o pessoal? Ela viu a personagem da Akane, então ela já sabia que era a Akane, gente, e ela percebia ali, porque ela viu eles na escola juntos, né, quando teve aquela especulação que eles estavam namorando, e ela vira pra ele e fala, então essa é a pessoa que você ama, né? E ao invés dele negar, ele diz que sim. Assim termina o episódio. E vale lembrar que isso acontece quando a Akane, ele fala assim que o desenvolvimento, né? Porque a Akane liga pra ele às vezes e fala, não, eu só queria ouvir sua voz. E mesmo ele ocupado fazendo alguma coisa, se eu não fazendo nada, ele coloca até um fone de ouvido, porque ele fala que o braço dele começou a doer de tanto que eles estavam conversando, ele botou um fone de ouvido.
né, pra conversar com ela, e ela fala, não, eu só queria ouvir a sua voz mesmo, e desliga e deixa ele sem jeito. Eles começam a fazer muitas coisas casuais juntos, sabe? Tipo, começam a entrar na vida um do outro. No final, eles fazem um encontro outra vez, a galera do Foz, e o Yamada vai chegar mais tarde porque teve essa confissão, isso tudo no mesmo dia, tá, gente? Depois da primeira confissão passou um dia e teve a segunda que foi mais demorada, onde teve rejeição. E ele chega mais atrasado. Nisso, a Akane... Foi só a Akane, a Runa, o Eita e o Algodão Doce, que eu chamo, né? Pro restaurante do amigo do vovô Algodão Doce. E eles estavam comendo ali. E o vovô falou, não, Akane, experimenta esse saquês aqui. E ela tava experimentando o saquê, ela acabou bêbada. O Yamada chegou, ela já tava bêbada. Depois da Runa falou, não, você tem que ver ela. E Yamada, pelo amor de Deus, me socorre. Eu tô passando apuros com essa menina. E a Akane aparece do banheiro, assim, meio bamba. E quando ela vê o Yamada, ela fica muito feliz, corre e abraça ele fica tipo... E a gente vê que ele não se incomoda. Depois eles ficarem ali mais tempo, né? Todo mundo junto, ele leva a Akane pra casa. O sapato da Akane no caminho prende. Só que antes eles estavam andando de mãos dadas. O próprio Yamada pegou na mão dela pra andar de mãozinha dada. Ele ajudou ela a tirar o sapato do buraco ali que se prendeu do chão. Sabe aqueles pisos que tem uns cantos mais fundos? O sapato dela prendeu, ele abaixou pra pegar o sapato pra ela e tal. E ela ficou com a mão meio vazia, assim, tipo, ai, ele não vai pegar na minha mão de novo. E ele vai lá e pega na mão dela de novo. Chega em casa, a Akane tá destrancando a porta do apartamento dela. Quando ela vira, assim, o Yamada já tava indo embora. E ela fala assim, Yamada, você gosta de mim? E ele vira, assim, e fala, você me pegou. Gente, que delícia, sabe? Foi uma confissão muito natural, foi um negócio muito natural, eu adorei. Eu não gosto daquelas coisas de, eu vou me preparar, e vou me tremer, eu vou chorar, tomar no cu. E ela fala, não me fala agora, porque eu tô bêbada, eu acho que amanhã eu vou acordar, eu vou achar que foi tudo uma ilusão. E ele falou, não se preocupa, eu ligo pra você saber que não foi um sonho. E isso acontece mesmo, gente. No outro dia, ele liga pra ela mesmo pra falar o que aconteceu, pra ela confirmar. Ela nem dormiu direito, apesar de estar bêbada. Eles conversaram, depois vai aparecendo as coisas seguintes, assim, já com o tempo, né? Eles começaram a namorar, aí teve uma menina amiga dela na faculdade que falou, não, eu não consigo... porque uma vez eu tentei me relacionar com um cara mais novo e ele queria que eu fosse muito madura. E a Akane tenta ser madura porque ela coloca isso na cabeça. Ela vê que dá errado porque o Yamada é super tranquilo com ela. E ele fica falando dos dentinhos caninos dela. Eu acho uma graça, né, gente? E ela desiste dessa coisa logo no primeiro dia, assim, fala, não, eu não vou ser assim, não. Eu vou ser do meu jeito. E é desse jeito que o anime termina. Eu recomendo que vocês assistam. Eu acho que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram de Romantic Killer... Eu acredito que vocês vão gostar de Love and Yamada. Não tem essas coisas clichês de passar vergonha, sabe? É um clichê legal, um clichê gostoso. Eu acredito que vocês vão gostar. E se vocês tiverem recomendações de animes de romance pra eu assistir, que provavelmente eu já assisti, mas se eu não assistir, eu assistirei, deixem nos comentários pra mim que eu vou assistir, tá bom? Inclusive, recentemente eu recebi o comentário de assistir aquele anime que o nome dele é... Eu lembro que é um anime de uma personagem chamada Nina. Eu já assisti, eu adorei o anime, então provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre ele, porque eu adorei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijo. Até a próxima. Gente, percebam, se vocês forem pessoas completamente fissuradas em romance, recomendo que me siga. Eu sou apaixonada por romance, apesar de não caminhar por esse mundo. Então, se você é como eu, bem-vindo ao lar.